Bom, vamos lá, vamos começar com as notícias do candidato, do nosso amigo, né? Do nosso amigo. Vamos começar aqui com as notícias. Notícia de hoje, notícia quentíssima. Essa, antes de eu ler essa notícia, essa mais uma repercussão, pode até deixar isso se quiser. Essa é mais uma repercussão daquele fenômeno que eu tenho assinalado em várias lives aqui. Já fiz live com o Renatão falando a mesma coisa, já fiz live solo falando isso. O jornalismo brasileiro está cada vez mais interessado no nosso discurso, interessado nas nossas ideias, interessado no candidato Renan Santos. Esse é um fato dado. O volume das matérias, reportagens que estão saindo do que a gente está fazendo só cresce. Assim, é impressionante isso, porque no início da pré-campanha eu medi, né? Não medi estatisticamente, mas eu fiz uma averiguação informal. No início da pré-campanha eu olhava lá e botava Renan Santos, e aí não vinha notícias antigas e tal. As primeiras semanas da pré-campanha, de vez em quando tinha alguma notícia. Quando saíam as notícias, geralmente eram notícias tirando o Renan de alguma coisa, tipo, sei lá, notícia sobre os presidenciáveis. Saía lá uma matéria sobre os presidenciáveis, aí você tinha o Caiado, o Zema, alguém, e não aparecia o Renan. Isso acontecia direto. Notícias que falavam dos presidenciáveis e ninguém dava muita atenção. De vez em quando apareciam reportagens negativas sobre o que a gente estava fazendo, alguma crítica do tipo, oh meu Deus, o perigo fascista está chegando e blá blá blá. E agora não, minha gente, agora mudou, né? Nós estamos vendo todo dia notícias do Renan saindo na mídia, o tempo todo, e o tom dessas notícias, isso que pra mim é formidável, o tom dessas notícias não é um tom de ataque. O jornalismo brasileiro não está atacando o Renan Santos. O jornalismo está fazendo um trabalho ok. Não está morrendo de amores, é natural, é um candidato da direita, né? O jornalismo não vai morrer de amores por nenhum candidato da direita, mas existe uma certa seriedade descritiva em analisar o fenômeno, e isso aconteceu nesta reportagem aí. Bota na tela, por favor. Vamos lá? Dale. Renan Santos desponta entre jovens e atrai voto anti-Lula e anti-Bolsonaro. Daniela Lima. Dono de retórica forjada nas redes sociais, com apelo à economia liberal e linha do em segurança pública, Renan Santos, pré-candidato do Missão à presidência, está fazendo barulho entre os eleitores mais jovens que se declaram anti-Lula e anti-Bolsonaro. Nesse último nicho está, isso aqui é importante, 13 pontos percentuais à frente do outro nome da terceira via, que é citado como opção, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ou seja, na pesquisa que ela analisou, que não é, assim, tá muito longe de ser uma boa pesquisa pra gente, e tá muito longe de estar sequer entre as 4 melhores pesquisas que nós temos. Essa pesquisa da BTG, ela tradicionalmente dá números muito subnotificados pra gente, ou seja, não é uma pesquisa maravilhosa, tá longe disso. E, no entanto, em alguns cenários dela, o Renan já aparece ali como terceiro, acima do Caiado e o Zeme, outros cenários não, mas a gente acredita que isso é uma questão realmente de ajuste. O ponto interessante daquilo que a Daniela falou é que ele tem 13% de pontos percentuais a mais entre os mais jovens para o Caiado. Quer dizer, a nossa base jovem está cada vez mais consolidada, e isso é ouro, porque os jovens envelhecem, os jovens se tornam mais importantes na medida que eles vão envelhecendo e adquirindo posições aí na sociedade. E o nosso desafio, digamos assim, é como manter essas pessoas dentro da nossa estrutura aí de militância, de apoio eleitoral, e não perdê-las. Como não ter uma rotatividade em que a gente perca o jovem quando ele envelhecer. O que eu não acho difícil, porque o projeto tem bastante coerência, e sendo coerente a pessoa consegue acompanhá-lo pelas várias fases da vida. Não me parece algo muito difícil. Sigamos. Os dados constam na última pesquisa BTG Nexus divulgada ontem. Na fatia do eleitorado que se diz anti-Lula e anti-Bolsonaro, ele é o terceiro nome mais citado com opção, com 19% das menções, só atrás do petista e de Flávio Bolsonaro, herdeiro do clã na disputa. Quando a pesquisa mensurou a consolidação de voto, ou seja, o eleitor que já disse ter feito sua escolha sem chance de mudar, Renan novamente ocupa o terceiro lugar do pódio atrás de Lula e Flávio. Ele triplicou a sedimentação. Isso também é uma informação importantíssima. Ele triplicou a sedimentação do voto em 3 meses. Isso é coisa de fenômeno eleitoral.
Ele triplicou a sedimentação do voto. O que é a sedimentação do voto? Olha só. A gente está crescendo nas pesquisas, são fatos, vocês estão vendo. Porém, existe a seguinte dúvida. Beleza, está crescendo nas pesquisas, mas até que ponto essas pessoas ficam com o projeto? Porque, diante da eleição, elas podem optar. Não vou, acho que não é suficiente aqui, eu acho que eu vou no Flávio, acho que vou mudar meu voto, acho que, sei lá, vou votar nulo. Não senti muita confiança nesse Renan. O que a Daniela Lima está indicando é que esta não é a nossa tendência. A nossa tendência é o contrário. A tendência é consolidar o voto, ou seja, o voto vem para Renan, vem para a missão e o voto passa a ficar com Renan e passa a ficar com a missão. Isso é a consolidação, isso é a sedimentação do voto. E isso é extremamente importante para você manter pisos racionais quando você vai para uma eleição. A disputa eleitoral é uma disputa movediça, as coisas mudam o tempo inteiro. Toda hora a gente vê uma treta, tem um escândalo de corrupção, tem uma coisa que acontece aqui, e isso abala as estruturas das pesquisas eleitorais e do funcionamento da campanha. Quando se tem um voto sedimentado, você está meio que imune a essas variações. Você está assente, firme, sólido no seu feudo ali. E é exatamente o que está acontecendo com o Renan. Boa parte desse movimento está ancorado nos eleitores que têm 16 a 24 anos e foram fisgados pelo pré-candidato do Missão. É nesta faixa etária que ele concentra o maior potencial de voto. Dados obtidos com exclusividade pela coluna mostram que 40% dos jovens entre 16 a 24 anos poderiam votar em Renan Santos para presidente. 14 já afirmam que ele seria o único candidato em quem votariam. Esse também é um dado super importante. 14% dos jovens disseram que Renan, não é que eles votam no Renan, é que eles só votam nesse candidato. Essa é outra coisa preciosa, porque se você tem um eleitor que é fiel, esse eleitor não te abandona, ele está com você. Então esse não é um eleitor de direita genérico, não é um eleitor que vai votar no Flávio se o Renan não estiver, não, é o eleitor que está conosco, que está ali posicionado. Isso também é um tesouro. Pode voltar? É nesse grupo também que ele amealha a menor rejeição, 19%. A parcela de jovens que declaram não conhecê-lo é de 41%. Ainda é grande, ainda tem bastante jovem que não conhece, obviamente. Nas demais faixas etárias, o possível voto diminui e sua rejeição aumenta. Os dados indicam que a base de apoio e simpatia eleitoral de Renan Santos estão concentrados principalmente no eleitorado jovem, segmento onde ele encontra menor resistência e maior intenção de voto convicto. O levantamento mostra um desafio para o avanço da candidatura nas faixas acima de 40 anos, os índices de rejeição e desconhecimento são mais acentuados, o que limita o crescimento da candidatura fora de seu nicho geracional. Isso é um fato, a gente sabe disso, esse é um grande desafio de todo o projeto, né? Obviamente é um desafio do projeto, mas o fato de a gente estar muito consolidado e sedimentado com os jovens, pra gente é uma maravilha. Teve um cara aqui que comentou no chat que ele tinha 14 anos e agora ele tem 24 anos. Você começou a acompanhar o MBL há 10 anos atrás. Pô, se isso é verdade, parabéns por se manter acompanhando a gente tanto tempo, né? Sim. Professor... Eu conheço algumas pessoas, exatamente, que eu vi quando tinha 15, 16 anos e que hoje continuam acompanhando o MBL. Teve até um rapaz que chegou aqui, um cara notável, super inteligente, não vou dizer o nome, eu acho que ele não quer ser nomeado, mas ele disse que conversou comigo quando ele tinha 15 anos, no outro escritório, e aí que eu fiquei falando, como eu sempre falo, né? Eu fiquei empurrando trabalho pra ele, eu sempre faço isso. Nunca, se você me encontrar, se você for militante, você vai sair com 3 tarefas aí a mais do que você já tá acostumado, porque vai chegar e dizer, sei lá, mas o núcleo tem um problema na minha cidade, eu vou dizer, tem um problema na sua cidade, e por que você não faz isso, e não faz isso, e não faz isso, não faz isso, e aí eu fiz isto com esse rapaz, disse, olha, toca aí o MBL estudantil, vá por esse caminho aqui, empurrando trabalho pra ele. E ele tá aí, acompanha até hoje. Essa fidelidade é uma coisa muito legal de ver, né? A galera que fica ali, que acompanha mesmo, que não sai do barco, sabe? Se nós tivéssemos porta-vozes com a mesma fidelidade que alguns militantes que nós temos, nós estaríamos no céu. É uma pena que muitos porta-vozes não tenham a fidelidade que a militância tem. Por isso que às vezes eu olho assim a figura do porta-voz e eu olho com alguma desconfiança. Eu acho legal. Particularmente, para mim, isso é opinião pessoal minha, não é uma opinião institucional. Eu acho legal
quando os porta-vozes emergem da instituição e quando são militantes há mais tempo. Quanto mais tempo tem de militância, mais eu gosto. Por exemplo, você está aqui, você está no programa, já tô com você. Tem uma menina, a gente não pode falar de... Enfim, pode fazer propaganda, mas é um ótimo quadro do MBL, depois vocês procuram aí. A Nicole Santos, né? Santos. A Nicole Santos, que eu conheço, assim, há muitos anos. Há muitos e muitos anos que ela milita no MBL, assim, de forma muito séria. Ela está em tudo, ia para todos os MBL Days e fez academia e tal. E ela queria se candidatar há anos e anos e anos atrás, quando não havia nenhuma menor condição disso. E agora ela está seguindo o rumo dela. É uma pessoa que eu recomendo que vocês procurem aí. Então, esse tipo de perfil de gente que está na instituição há muito tempo, que milita, que já fez muita coisa gratuita, já colocou o seu sangue, o seu suor em campanhas e tudo mais. Isso é um perfil que eu considero assim muito precioso porque isto me dá o sinal de que aquela pessoa realmente confia e ama o projeto. Obviamente você pode chegar depois e pode chegar já como candidato e amar o projeto e fazer um trabalho espetacular. Eu acho que o exemplo disso é o Rafa Luz que está brilhando lá no Rio de Janeiro. É uma figura que obviamente chegou depois, já chegou quando as coisas estavam montadas. Mas ainda assim eu acho que esse primeiro tipo de militante, o cara que tem estrada, ele tem algo precioso. A gente precisa ter mais pessoas assim, sinceramente. Professor, foi legal você falar disso, porque eu também acompanho o MBL faz anos, fiz academia, a primeira. Por isso que... É que agora não dá pra entrar mais, né? Mas eu recomendo a todos vocês aí que... Pelo menos entrem no Valete Plus. É isso aí. Entrem no Valete Plus. O Valete Plus que tem ali muito conteúdo. Antigamente, quando a gente tinha só a academia, era só a academia que tinha conteúdo. Agora não. Agora tem a academia e tem o Valete Plus. E tem um conteúdo gigantesco de política pra vocês. Nem precisa ficar aqui explicando o quão bom, de fato, é esse aplicativo. E com detalhe, nunca aumentamos de preço. É apenas R$30 por mês. Vocês vão levar 3 valetes e se entrarem 5 pessoas, ainda haverá a chance de sorteio. Essas 2 e mais a valete do mês. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal República da Onça. Não se esqueça de fortalecer deixando o seu like e comentário. Até o próximo vídeo.